Olá, primeira série, tudo bem com vocês? O assunto hoje é Roma republicana. É incrível, né? Como a gente percebe a organização dessa civilização tão antiga que data anterior ao nascimento de Cristo, né? Ou seja, mais de 2020 anos, o modo como eles eram organizados, tanto do ponto de vista estrutural, do ponto de vista político, do ponto de vista burocrático, né? Não é à toa que, logo depois desse período aqui, republicano, eles vão dar início ao período imperial e vão ser um dos grandes impérios da humanidade, a civilização romana, responsáveis por conquistas que iam toda a Europa, tanto a Europa ibérica, a itálica, leste europeu, África, Ásia, né? Só não chegaram aqui na América, mas o resto. E a Roma republicana, ela tinha toda uma estrutura de poder. Interessante também pensar como que ela é a evolução ao modelo da monarquia. Lembrando que o último rei, né, que foi detido, que foi deposto, o rei Tarquínio, que vai dar origem então a um modelo que os patrícios romanos considerariam mais democrático. Lembrando que quando eu uso o termo democrático, eu estou me referindo a um modelo de maior participação. Não tem nada a ver com sufrágio universal, com voto, com eleição, no modelo de democracia que a gente conhece hoje. Eu estou dizendo um pouco mais participativo. Vocês viram na aula anterior que a sociedade romana, assim como a grega, ela era bem divididinha e o escravo, a escravidão estava toda permeada na sociedade. Então você tinha os patrícios e os plebeus que viviam ali, uma relação que para Karl Marx poderia ser dita como uma relação de luta de classes, né? Onde os plebeus não tinham nenhum direito e os patrícios tinham todos os direitos e privilégios. Tinham os clientes ali no meio da palavra. Acho super interessante a palavra cliente. A palavra cliente vem do latim clientos, que significa aquele que serve, aquele com quem eu negocio, nesse sentido. Por que eu estou falando sobre os clientes? Os clientes, dentro da perspectiva da sociedade romana, eles eram aqueles que negociavam com os patrícios e tal, não eram plebeus e tinham uma representação comercial de relações com os patrícios, enfim. A partir da República, a República Velha, aqui no Brasil, agora eu dei um salto de alguns séculos e alguns milhares de quilômetros, a gente vai ter a República do Café com Leite, né? E para a manutenção dessa República do Café com Leite, você vai ter a política dos governadores, que é uma política que a gente observa ela na política brasileira até hoje, que é a política da nutrição dos poderes. Como assim? Eu elejo um vereador. Esse vereador é eleito e ajuda a eleger um deputado estadual, que ajuda a eleger um deputado federal, que ajuda a eleger um senador, que ajuda a eleger um presidente e assim sucessivamente. Todas as instâncias de poder. Essas relações de mútuo auxílio, né, um lavando a mão da outra, se chamava na época da República Velha de clientelismo. Haja vista que as entidades locais, muito pautadas no coronelismo, que era aquela oligarquia das famílias, que eram grandes proprietárias de terras, que tinham voto de cabresto, etc. Não quero entrar nisso daí porque não é o nosso assunto. Elas trocavam favores nessas instâncias de baixo para cima e de cima para baixo, de modo que seus candidatos sempre eram eleitos. A essa política foi chamada política dos governadores e clientelismo. Clientelismo hoje, usando uma retórica neologista, ou seja, como que essa palavra hoje é vista por nós, né? O clientelismo, hoje 2020. Se trata de qualquer relação de toma lá da cá. O que é uma relação de toma lá da cá? Eu faço algo desde que eu ganhe algo em troca. Exemplo de clientelismo na nossa concepção contemporânea de sociedade. Essas blogueiras,
essas blogueiras que fazem publishment, que fala publicidade, eu não sei como é que é o termo correto, mas tipo, elas tomam lá uma vitamina de abacate. Ah, essa vitamina de abacate que vem lá não sei da onde, acabei de receber um recebidinho e não sei o que, e endossam aquele produto. Aí você, tola consumidora dessa blogueira, vai achar, nossa, esse produto é muito bom, né? Porque a fulana usa. Quando, na verdade, aquela fulana está recebendo ou subsídio financeiro ou em produtos daquela marca para fazer o merchandise, para fazer a propaganda daquilo lá. Isso seria um clientelismo. Como eu disse anteriormente, o clientelismo também é percebido na política. Você pode perceber que muitos vereadores, em épocas de campanhas para deputado estadual, federal e senador, eles juntam ali o seu núcleo eleitoral, para não falar curral, e pedem votos para essas pessoas. Por quê? Porque esses deputados, esses senadores, esses deputados estaduais, eles injetam dinheiro quando acontecem as campanhas municipais para vereadores. Então, quando você vê esses vereadores fazendo campanhas com muito dinheiro, né, gasto com publicidade e etc, e outras coisas que a gente sabe muito bem que existe na política, são dinheiro investido por essas pessoas, por esses deputados, fora toda a tramóia que é com relação à geração de emendas constitucionais, com verbas para esses municípios. Então, por exemplo, o deputado fulano de tal só vai fazer uma lei, uma obra, um projeto para o município que deu votos para ele. Por que ele faria alguma coisa por Ceres, por Rialma, se aqui ele teve poucos votos? Se aqui o curral eleitoral dele não deu muito certo? Então, ele direciona todas essas medidas públicas, né, enquanto deputados e senadores, para aqueles municípios, para aquelas regiões, para aqueles estados que o elegeram. Aí você vai me dizer assim, professora, mas nada mais justo. Não, isso não tem nada a ver com justiça. O papel dele não é para governar para quem o elegeu apenas, ele tem que governar para todo mundo, né? A isso a gente chama de clientelismo. Então, voltando para Roma, os clientes eram essas mesmas pessoas que tinham relações de toma lá da cá com os patrícios. E assim, iam ali, né, meio que nem sanguessuga, galgando os benefícios de se conviver com essa sociedade. A Roma republicana, em tese, romperia com essas estruturas pautadas na monarquia, das escolhas, da tirania. Mas vamos observar como que essa estrutura de poder vai ser construída e no final a gente vai discutir se realmente o clientelismo acaba, o clientelismo dos clientes na Roma antiga acaba ou se ele prevalece. Roma republicana vai de 509 a.C. até pouco antes da morte de Jesus, 27 anos antes de Cristo. Então, pouco antes ali daquela galera de Pôncio Pilatos, né? Pouco tempo antes da crucificação. Magistratura exercia o executivo e a justiça. Crianças, até hoje, os magistrados são as pessoas que exercem a justiça nas instâncias local, estadual e federal. Inclusive, a gente está, né, falando muito sobre essa parte do nosso poder, que são os ministros do TSF, Tribunal Superior Federal, né? Só que eles exerciam também o executivo, no caso, fazia o papel do presidente. Aqui não existia presidente, o que existia, né, era um senador, né, uma espécie de executivo que executava a administração junto com as outras instâncias, tá? Também tínhamos o cônsul, que era a principal autoridade romana, tá vendo? Ó? Então aqui você tem os magistrados, e dentro dessa magistratura tinha a figura principal no cônsul. Por muito tempo, quando eu era estudante, adolescente, etc., eu não entendia muito, porque até hoje existe esse papel do cônsul, né? O cônsul, isso, aquilo. Na época da Roma antiga, o cônsul, ele representava essa autoridade romana. Só que diferente do rei ou do presidente, ele funcionava mais como um primeiro-ministro, porque ele não governava sozinho, né? Ele tinha toda uma estrutura de poder por trás.
Também existia o pretor, o edil e o questor. Lá embaixo a gente vai falar sobre a função de cada um, mas cada um tem uma função específica dentro dessa magistratura, mas eu quero pautar agora no Senado. O Senado concentrava todo o poder, composto por 300 membros. Se a gente fosse fazer um comparativo com a nossa política atual, o Senado seria como se fosse, né, a Câmara, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, né? A Assembleia elegia os magistrados. Essa Assembleia, então, elegia esses 300 membros. Esses 300 membros elegiam esses magistrados aqui de cima, tá vendo? Estes 300 membros elegiam esses magistrados. O cônsul, o pretor, o edil e o questor. E essa Assembleia elegia o magistrado, ela era composta por centúrias, que como o próprio nome já diz, era uma espécie de centuenário, né, de habitantes, que eram representantes das inúmeras tribos. Lembrando que quando a gente estuda Roma lá no inicinho das aulas, a gente entende que os romanos é uma compilação de vários povos, como os latinos, os italiotas, os sabinos, né? Então, essas tribos originárias de formação de Roma faziam parte, então, junto com as centúrias, que são essas representatividades de 100, da Assembleia, tá? A expansão territorial começa aqui nesse período e os romanos iniciam uma conquista apenas ali da região da Península Itálica para expandir o seu território, o seu império. Aí, posteriormente, é que elas vão sair para se expandir além do mar Mediterrâneo. Então, é como se Rialma e Ceres ali, né, disputassem territorialidade e a gente conquistasse aqui o Vale do São Patrício para depois a gente sair da região, tá? Os romanos travaram guerras contra os sanistas, os gregos, os gauleses, os cartaginenses de Cartago, que são as guerras púnicas, né? Vai ser justamente a partir dessas guerras púnicas que toda a tônica romana vai se modificar. Já já a gente fala sobre isso. Vamos falar então sobre a estrutura dessa República Romana, estrutura política. Tudo era constituído através de votos, tá? Votos dessas assembleias centuriais. Nessas assembleias centuriais você tinha 98 centúrias, ou seja, 9.800 votos, e a assembleia dos plebeus de 95 centúrias e de 9.500 votos, desculpa. Patrícios e plebeus, então são estruturas de poder diferentes, mas que quem ganhava, gente? Se aqui tinha 9.800 e aqui tinha 9.500, quem que ganhava? Lógico que eram os patrícios, né? Então, vamos lá? Essas assembleias elegiam os magistrados, que eram os edis, prefeitos municipais, que cuidavam das questões da urbe, do núcleo urbano, da cidade, daquele lugar, daquele espaço físico, público, coletivo, tá? Os questores, que eram os tesoureiros, aqueles responsáveis pelas finanças, pelos impostos, pelo fisco, tá? Os censores, que eram aqueles que dividiam a população por renda, por importância, até mesmo aqui nessa participação centurial, tá? Quem fazia essa divisão para saber quem podia participar da assembleia ou não, eram os censores que dividiam por renda. Do outro lado, votavam também para eleger o magistrado do judiciário, né, que são os pretores, que são aqueles que vão julgar as causas, que vão julgar a aplicação das leis e até a promulgação delas, a legislação delas, tá? Pausa dramática. Vamos abrir uma aspa ou um parêntese aí agora. Todo o nosso entendimento, agora eu estou falando de 2020, de cultura ocidental, o que a gente conhece por direito, né, o advogado, a legislatura, é uma herança romana. Tá vendo que eles têm um judiciário, né? Tem toda uma estrutura para organizar. Antes de Roma, você tem o Código de Hammurabi lá nos Mesopotâmios, né? Você tem com Solon na Grécia Antiga.
porque a maioria das leis eram orais, né? E como que você faz uma lei oral se manter? É meio difícil, é complicado. Então, por isso que todas essas leis são escritas, são condicionadas, organizadas para serem cobradas pelas pessoas, né? E essas assembleias, essa grande assembleia vai votar também e eleger nesse consulado que vai nomear o Senado. O Senado, então, vai ser os caras responsáveis por criação de projetos, de ideias, de leis, de ordens, e vai ser esse Senado que vai convocar a ditadura. Como assim, Carta? Como assim virou golpe agora, ditadura? Não. Eu quero dizer que vai ser esse consulado de magistrados, fruto dessa Assembleia Centurial, que escolhe todos os senados patrícios, né? Que vai convocar a guerra. Então, quem podia causar ou não a guerra? O consulado? Não. Esses aqui? Não. Apenas o Senado, tá bom? Voltando para o nosso mapinha, né? Com o tempo, toda essa estrutura, né, que aqui que eu mostrei para vocês de magistratura, das assembleias, vocês viram lá no nosso modelinho que você tem as centúrias patrícias e plebeias muito desigual, de modo que nunca os interesses da classe plebeia era ouvido, era posto em prática, né? Com o tempo, você vai ter um fortalecimento desses plebeus, tá bom? As sessões da plebe vão contribuir para a melhoria da vida dos plebeus. Esses plebeus, eles vão estudar, adquirir oratória, retórica e vão começar a discursar mais nas assembleias. Vão ser chamados de tribunos da plebe, né? Pessoas que falam, que antigamente a política era feita por aquele que falava melhor, aquele que tinha o dom do convencimento. Hoje a gente sabe que é bem diferente. As sucessões, então, dessa plebe vai garantir a melhoria para os plebeus. Olha para você ver que, pouco a pouco, mesmo dentro dessa constituição aqui, ó, tão difícil para os plebeus, eles ainda conseguiram construir leis e melhorias para a sua classe social, tá? A primeira delas vai ser a Lei das 12 Tábuas, que vai ser uma lei que vai garantir certos privilégios, não muito, tá bom? Para os plebeus, a Lei de Canuleia e a Lei de Licínia. Eu não vou explicar o que elas são, porque eu vou pedir isso aqui como atividade, tá bom? Mas todas essas três leis, cada uma a seu modo, traz um benefício para os plebeus. Não vou dar spoiler. Como eu disse anteriormente, os romanos vão travar algumas guerras com os sanistas, os gregos, que inclusive os romanos vão dominar a Grécia logo após Alexandre o Grande morrer, né? Os gauleses, que são a atual França, que eram aqueles povos daquele desenho francês, do Asterix e Obelix. Eu não sei se vocês conhecem, mas quem não conhece, procura, porque é maravilhoso, é muito engraçado. E os cartaginenses. Eu quero falar sobre os cartaginenses. Os cartaginenses era uma península que tinha ao norte, quase na África. Vocês sabem muito bem que a Itália, ela tem tem a Itália, a Espanha e logo vem a África, né? E esses cartaginenses, eles eram iguais aos fenícios, eram grandes navegadores, escravocratas, mercadores, e travaram as guerras púnicas, que foram em 3 etapas, 264 a.C. até 146 a.C., várias etapas. Vai ser a partir dessas guerras púnicas que os romanos vão sentir o gosto pela expansão territorial e vão sair do Mediterrâneo. Por enquanto eles estão ali, ó, só na região. A partir das guerras púnicas, eles saem, então, dos territórios mediterrâneos. Essa república linda, maravilhosa desse jeito não dura tanto, porque assim como a expansão vai chamar a atenção de algumas centúrias, de alguns grupos de patrícios que queriam mais privilégios do que os outros, e vai acontecer uma tensão principalmente gerada por esse aumento, esse fortalecimento, esse aumento de popularidade e de importância dos plebeus. Então, essa relação tensa dos plebeus com os patrícios vai causar fissura, vai causar divisão e vai fomentar uma outra revolução social. Olha a luta de classes aí de novo, gente.
Tio Carlinhos tá certo novamente, ó. Que é a rebelião de escravos. Quem é aí do rolê da Bíblia, ou quem é do rolê do cinema, já deve ter ouvido falar da história do escravo Espartaco, né? Século II a.C., pouco antes de Jesus, né? E narra a história, então, de um escravo que é vendido para a legião e é usado como lutador e etc, né? E ele, com os outros escravos, promove uma rebelião. A partir dessa tensão, patrícios plebeus, mais a rebelião dos escravos, mais um monte de gente querendo poder, se inicia um período de grandes guerras civis e um período que vai ser chamado de triunvirato, que, como o próprio nome já dá uma dica, dá um spoiler, que são governos triplos, que é o nosso assunto para a nossa próxima aula. Um beijão a todos, tô lá no grupo, se precisarem de mim, com muita saudade, mas também com muita esperança em dias melhores para todos nós. Até breve!